O santo do dia 8 de setembro. Hoje vamos conhecer a história da festa da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da Mãe de Deus e dos demais santos e beatos celebrados da Igreja Católica no dia 8 de setembro. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria, segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana, localizado em Jerusalém. Construída no século IV, no ano de 300, a Basílica de Santa Ana, aonde nasceu a Virgem em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, no ano 700, durante ao pontificado do Papa Sérgio I, mais ou menos dia 8 de setembro de 701. A Igreja Católica não costuma celebrar o dia do nascimento dos santos, mas da sua morte. Há, contudo, três celebrações de nascimento: o de Jesus Cristo, Natal, o de São João Batista e ainda no ventre de Isabel, que manifestou diante da proximidade de Maria, que esperava Jesus e foi visitar sua parente, e o dia da própria Virgem Santíssima. Nos evangelhos nós encontramos a citação sobre essa festa, tampouco os nomes dos pais de Maria. Só há referências à Virgem Maria quando se trata de ressaltar algum fato que diga a respeito do Salvador. A palavra de Deus nos mostra, mesmo de forma discreta, a presença da Virgem Maria Santíssima nos momentos centrais da história da salvação, como na encarnação, na inauguração do ministério de Cristo e a crucificação, o nascimento da Igreja, já com vinda do Espírito Santo e os outros eventos. Contudo, o Evangelho não nos dá informações a respeito da família de Maria, de sua infância e de sua formação, de seu temperamento e de seu aspecto físico, entre outras características. Mas a tradição faz menção ao proto-evangelho de Tiago, o apócrifo escrito no século II. Entretanto, o acontecimento fundamental da vida de Maria continua sendo anunciado. A maravilha deste nascimento não está no que o apócrifo narram com grandes detalhes e engenhosidade. A esta no significado passo em frente de Deus que leva a realidade do seu eterno desígnio e amor. Por isso, a festa de hoje foi celebrada com magníficos louvores por muitos santos padres que se baseiam em seu conhecimento da Bíblia e em sua sensibilidade poética e ardor. Maria é uma mulher que deve ser imitada pela sua confiança, normalmente nos momentos mais obscuros da vida de Jesus, seu filho. Isto muitas outras coisas que explicam o fato do povo de Deus recorrer a ela para encontrar os refúgios, os confortos e ajuda e proteção. A Igreja considera Maria como a mãe de Deus, mas também como a discípula, mas foi o exemplo de modo de vida cristã pela sua fé, obediência ao seu filho, a caridade com a prima Isabel de Canaã. Talvez a natividade de Nossa Senhora, celebrada esta 9, depois celebração da solenidade da Imaculada Conceição da Igreja. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de setembro. Em Roma, a comemoração de Santo Adriano, mártir no século I. Em Alexandria, no Egito,
os santos Fausto, Dio, Amoron, presbíteros e mártires da perseguição do imperador Diocleciano, receberam a coroa do martírio juntamente com o bispo São Pedro, no século IV, no ano 311. Em Brevanot, na cidade da antiga Armênia, Santo Isaac, bispo que para fortalecer os cristãos do povo, traduziu as Sagradas Escrituras na liturgia da língua armênia, no século V, no ano de 438. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de São Sérgio, Papa, que é de origem sírica, dedicou-se intencionalmente à evangelização dos saxões nos frígios, no século VIII, no ano de 701. Em Frígia, na cidade de Baviera, atual Alemanha, São Carboniano, que tem sido ordenado bispo e enviado a Morisés no Evangelho, no século VIII, no ano de 725. Em Prenápolis, no território de Puits-Vitz, na França, São Pedro de Carmon, presbítero, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1080. Em Pesaro, no país de hoje Marcas, na região da Itália, o beata Fonesse Stori, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 478. Em Valência, na Espanha, São Tomás Vilhoso, bispo que Santo Agostinho, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1555. Em Durban, na Inglaterra, os beatos Emíritos João Tarbultes, que foram condenados à morte no reinado de Isabel I, no século XVII, no ano de 1600. Em Catânia, na Colômbia, no dia de Natal, São Pedro Sofia, presbítero da Companhia de Jesus, memória celebrada também no século XVII, no ano de 1654. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Antônio de João Boaventura, da Ordem dos Frades Menores, dominicano da Ordem dos Pregadores, presbítero que vive mais 20 companheiros martirizados no século XVII, no ano de 1628, pela Ordem do Imperador Japonês. Em Marselha, na França, o passamento da beato Francisco Osônio, homem ilustre da piedade, faleceu no século XIX, no ano de 1853. Em Almaria, no litoral de Austrália, José Cerício, Tomás Joaquim e Levíticos, mártires na congregação das Irmãs das Escolas Cristãs, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936. Em Consigno, povoado próximo a Liceu, na Espanha, o beato Maria Bloch, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Paterna, também na Espanha, a beata Emanuel Smorutiv, martirizado no século XX, no ano de 1900, pela Guerra Civil Espanhola. Em Valladolid, também na Espanha, o beato Pascoal Frudis Armeiro, presbítero da Ordem dos Frades Menores, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Valência, na Espanha, os beatas Josefa, Josano Deus, Maria, Dores Santinas, virgem da Congregação das Irmãs, martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, capital da Espanha, o beato Teodósio González Fernandes, religioso da Sociedade Salesiana, martirizados no século XX, no ano de 1930, pela Guerra Civil Espanhola. No cemitério de Catalunha, também na Espanha, os mártires Bernabé, religioso da Congregação das Irmãs Maria, Belenido, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, martirizados no século XX, no ano de 1930, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de setembro, dia que a Igreja celebra a festa da solenidade da Natividade de Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus.